Olá, pessoal, tudo bem? Bem, agora vamos fazer nossa primeira aula pelo Zoom. Arrumei o áudio do meu computador, então vai ser a nossa. Eu quero compartilhar aqui com vocês uns slides que eu fiz, tá? Vamos trabalhar as orações subordinadas. Um pouquinho só de paciência comigo, porque eu tô aprendendo a cada dia. Trabalhar com essas coisinhas. Acho que assim tá legal. Então vamos lá. Então, como eu falei para vocês, esse bimestre nós vamos trabalhar as orações subordinadas e a primeira vai ser a subordinada substantiva, né? Depois vamos trabalhar as adjetivas e as adverbiais. Preparei uns slides para vocês, vou explicar e aí depois eu vou tirar minhas dúvidas, tá bom? Então vamos lá. Como eu falei para vocês na última aula, nós trabalhamos o período composto por subordinação. Então, o que eu quero lembrar? Que o ano passado, quando vocês estavam no segundo ano, nós estudamos as classes morfológicas da palavra. Então, cada palavra pertence a uma determinada classe, certo? Que é aí que a gente chama de morfologia. Pode ser um substantivo, um adjetivo, um artigo, um verbo, um pronome, um advérbio. Só que essas palavras, quando são usadas em uma oração, elas passam a ter uma função sintática. Aí o substantivo, ele pode ser um sujeito, né? Então aí a classe gramatical, ela passa a exercer uma função dentro daquela oração. Que aí o que vocês já viram no bimestre passado também. Sujeito, verbo transitivo, objeto direto, objeto indireto e assim por diante. Então, vamos a um exemplo. O que eu fiz? Vou trabalhar também agora com vocês um período simples e um período composto. Por quê? Qual é o meu objetivo? Fazer como que a gente compare as semelhanças. Porque quando a gente fala em período composto, nossa, é muito difícil. Ele é muito parecido com o período simples. Então, não precisa, né, ter tanto medo, porque eles são... Vocês vão ver que existem muitas semelhanças. Então, o que eu tenho aqui na tela com vocês? O governo anunciou a construção de novas hidrelétricas. Sujeito dessa oração, o governo. O verbo anunciou. Tem só um verbo, né? O verbo anunciar. Por isso, ele é um período simples. Anunciou o quê? Significa que esse verbo precisa de um complemento. Então, a gente vai chamá-lo de verbo transitivo, porque ele precisa de um complemento para ter um sentido a minha oração. E qual é o complemento aqui? A construção de novas hidrelétricas. Então, o que ele é mesmo? Um objeto direto. Por que ele é objeto direto? Porque ele se liga diretamente ao verbo sem auxílio de preposição. Então, lembram disso? Se ele fosse objeto indireto, teria uma preposição iniciando esse complemento. Então, a construção de novas hidrelétricas. Qual é o núcleo desse objeto direto? Já está aqui grifado, ó, construção. A que classe gramatical pertence a palavra construção? Substantivo pro. Isso. E qual a função sintática que ele exerce na minha oração? De objeto direto. Certo? Então, agora, esse período simples, nós vamos transformá-lo num período composto e a oração subordinada vai ter um valor de objeto direto, ou seja, ela vai se transformar numa oração subordinada substantiva objetiva direta. Já falamos sobre isso na aula de orações subordinadas, tá? Então, vai aqui o próximo exemplo. Então, o governo anunciou que novas hidrelétricas serão construídas. Então, olha só como está o esquema aqui para vocês. Por que eu tenho uma outra oração? Porque ela apresenta um verbo, certo? Então, eu tenho um verbo na primeira oração, que eu vou chamar de principal, que é anunciou. Na oração principal, eu tenho o sujeito e tenho um verbo. E esse verbo precisa de um complemento. O complemento desse verbo vai ser uma outra oração. Essa é a diferença. Então, eu já sei que ela também é uma oração porque ela apresenta um verbo.
ela funciona como termo de outra oração, por isso ela é subordinada. Então, significa que a oração principal precisa dela para ter um complemento, mas ela também sozinha, sem a oração principal, não vai me fazer nenhum sentido. Equivale a um termo que tem por núcleo um substantivo, por isso ela é substantiva. Então, lembra que no slide passado, no anterior, nós vimos que a palavra, olha aqui, vou voltar um pouquinho só para a gente relembrar. A palavra construção, ela é o núcleo do objeto direto e é um substantivo. Por isso que quando ela se transforma num período composto, ela tem um valor de oração substantiva, tá? E, sintaticamente, como ela funciona? Toda essa oração, ela funciona como complemento da oração principal. Até aqui, tudo bem? Então, vamos lá. Eu quis lembrar aqui para vocês. Lembra que eu falei, gente, as orações subordinadas, elas vão se iniciar com uma conjunção integrante? Ela já estava lá no outro exemplo, mas olha o que eu desenhei aqui para vocês. Então, o governo, que é o sujeito, anunciou, que é um verbo transitivo direto. Então, toda essa primeira oração, ela é a oração principal. A minha subordinada, que agora nós já sabemos que tem o valor de oração subordinada substantiva objetiva direta, ela está sendo iniciada com uma conjunção integrante, tá? Se vocês guardarem esse esquema, na hora da transformação não vai ficar difícil para vocês. E agora? Quais são os tipos de orações subordinadas substantivas que vamos estudar, então, nessa unidade? Serão 6. A subjetiva, a objetiva direta, a objetiva indireta, a predicativa, completiva nominal e a positiva. O que eu quero que vocês reparem nesse slide é que ela vai ter esse nome dependendo da função que ela for exercer lá na oração. Então, ela vai se chamar subjetiva se ela for sujeito da oração principal. Ela vai se chamar objetiva direta se for objeto direto do verbo da oração principal, como vimos no slide anterior. Vai ser predicativa se predicativo do sujeito da oração principal. Vai ser completiva nominal, complemento nominal de um nome da oração da principal. E vai ser apositiva se for um aposto de um nome da oração principal. Então, serão esses 6 tipos, tá? Então, vamos lá. Aqui nesse outro slide, tem um exemplo, para ficar mais fácil para vocês. Então, aqui nessa primeira. A minha primeira oração, ela é subjetiva. Por que ela é subjetiva? Porque ela é o sujeito da oração principal. Então, eu tenho aqui como exemplo. É importante que você o ajude. Pergunto para o verbo, lembra aquela regrinha para a gente descobrir quem é o sujeito da oração? Então, eu pergunto para o verbo, quem ou o que é importante? O que ele vai me responder? Que você o ajude. Então, ele está exercendo aqui, que você me ajude, a função de sujeito da oração principal. Espero que você o ajude. Ela vai ser objetiva direta. Pergunto para o meu verbo. Primeiro, eu gosto de fazer sempre passo a passo. Primeiro, identificar o sujeito, depois identifico o verbo. Esse verbo é de ligação ou esse verbo é transitivo. Passo a passo, porque a gente pode se confundir nesse processo, tá? Então, é melhor fazer todas as vezes essa pergunta, toda vez, eu acho melhor, para vocês não se atrapalharem. Então, qual é o sujeito aqui de espero que você o ajude? Quem espero? Lembra? Sujeito oculto, não está escrito, mas eu sei quem ele é. Então, eu espero. Então, eu já sei que essa oração não pode ser subjetiva. Por quê? Porque o sujeito já está na principal. O que eu espero? Esse espero, ele precisa de um complemento? Precisa, porque eu espero o quê? Espero que você o ajude. E assim por diante, gente. A mesma coisa, olha. Objetiva indireta. Objeto indireto do verbo da oração principal. Ela duvida de que voltarei lá. Quem é o sujeito dessa oração principal? Ela. Qual é o verbo? Verbo duvidar. Duvida de alguma coisa. Então, eu já sei que esse verbo exige uma preposição. E aí, ele mesmo já me respondeu. Duvida de quê?
de que voltarei lá. Então, essa oração subordinada aqui exerce a função de um objeto indireto da principal. Por isso, ela vai se chamar oração subordinada substantiva objetiva indireta, tá? Olha a predicativa. A verdade é que ela mentiu. A verdade é o sujeito. Olha o verbo de ligação ali, é o verbo ser. Portanto, que ela mentiu é predicativo do sujeito, as características do sujeito. A completiva nominal, ela vai completar o nome, um nome que esteja na oração principal. Então, temos medo de que tudo mude. Sujeito. Quem temos medo? Nós. Opa, ó o sujeito na principal. Então, a minha subordinada, ela pode ser subjetiva? Não, não pode. Eu já encontrei o sujeito na oração principal, então já está lá. O verbo ter. Temos o quê? Medo. Né? Então, o complemento dele está aí. Mas tem medo de quê? Então, é um nome nessa oração que está precisando de um complemento, senão ele não vai ter sentido. Tenho medo de que tudo mude. Então, ela vai ser completiva nominal do nome que está na oração principal. E a positiva, que é a mais fácil, geralmente ela vem como está aqui, ó, com 2 pontos, só desejava isso, 2 pontos, que o inverno passasse logo. Ok? O que eu tenho nesse slide aqui? Mais um exemplo para vocês, mas agora eu já coloquei o período simples e o período composto para vocês visualizarem melhor. Então, a estrutura do período simples qual é? Sujeito, verbo transitivo direto, mais objeto direto. Qual é a estrutura do período composto? Ela vai ter um sujeito, um verbo transitivo direto e uma oração subordinada substantiva objetiva direta. Então, vamos lá. Você finalmente revelou sua paixão por Fernanda. Você já consegue identificar aqui que essa oração só tem um verbo, por isso ela é chamada de período simples. O sujeito já está grifado aqui para vocês, e o verbo também. E o objeto direto, então, qual vai ser? Então, você finalmente revelou o quê? Sua paixão por Fernanda. Então, eu tenho um termo aqui que é classificado como objeto direto. E na hora do período composto, a estrutura é a mesma. Você continua sendo sujeito, revelou continua sendo o verbo transitivo direto, e a oração subordinada substantiva, que é iniciada, mais uma vez, com a conjunção integrante que, é uma oração que está fazendo o papel, exercendo a função de ser um objeto direto. Então, ela que é apaixonada por Fernanda, então olha por que ela é um período composto, ao segundo verbo aí, o verbo ser. Então, toda esta oração, ela é oração subordinada, substantiva, objetiva direta. E mais um exemplo aqui. Período simples, sujeito, só que agora tem um verbo de ligação e um predicativo. E o período composto tem um sujeito, um verbo de ligação, mais uma oração subordinada, substantiva, predicativa. Então, vamos lá, período simples. A exigência dos torcedores era a contratação de um novo técnico. Sujeito à exigência dos torcedores. O verbo de ligação, o verbo ser e o predicativo de sujeito. Tá, e agora, no período composto? O sujeito continua o mesmo, o verbo continua o mesmo, a minha oração subordinada foi iniciada com uma conjunção integrante e eu tenho mais um verbo aí, que um novo técnico fosse contratado. Aí ela exercendo a função de oração subordinada substantiva predicativa. Tá, pessoal? Então, estamos... Deixa eu agora interromper esse compartilhamento, deu certo. Então, o que eu tinha para explicar para vocês sobre as subordinadas substantivas é isso. Vamos entrar ao vivo depois para vocês tirarem as dúvidas, tá? Eu vou fazer um plantão e vou deixar as orientações
para vocês fazerem as atividades no próprio post, tá bom? Um beijo e até a próxima.